Olá, seja bem-vindo a mais um estudo de célula da Igreja da Cidade. Eu me chamo Vinícius Carvalho, sou um dos pastores aqui da igreja e é uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês mais uma mensagem do estudo que estamos aprendendo juntos, chamado A Liberdade em Meio às Prisões, atualidade das cartas de Paulo na prisão. Nestes estudos que estamos vivendo e aprendendo, estamos olhando para algumas cartas de Paulo, de onde ele escreveu na prisão. E tem sido fantástico aprender cada vez mais e trazer e contextualizar para a nossa realidade hoje, com aplicações práticas, aquilo que Paulo escreveu há tantos anos atrás. Isto mostra a beleza da palavra de Deus e mostra o quanto ela é atemporal, o quanto ela fala conosco hoje, o quanto ela é mais atualizada do que o jornal de hoje. Então que você possa continuar conosco até o fim deste estudo, possa continuar levando para a sua célula, compartilhando este link também, para que outros possam ser abençoados. Então vamos lá, vamos olhar para a carta de hoje. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a carta de Efésios. Vamos começar falando um texto aqui que está em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Se você está com a sua Bíblia aí, lê comigo. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Antes de entrarmos aqui no estudo, nas aplicações práticas, eu quero fazer uma rápida introdução sobre a carta de Efésios. Alguns estudiosos a chamam carinhosamente de rainha das epístolas, por causa do seu contexto universal. A carta de Efésios, ela fala com o mundo. Ela tem uma característica de que, apesar de Paulo ter escrito para o povo de Éfeso naquele tempo, ela foi escrita visando se comunicar com todo mundo, como diz o texto, para os judeus e para os gentios, para marido e mulher, para filhos e filhas, para pais, para servos e senhores. É uma declaração universal do poder e do amor de Deus para o povo dele. Então eu quero te convidar para olhar para esta carta com muito carinho, mas também com muita intensidade. Eu acho que esta é a palavra. Porque quando você mergulhar na palavra de Deus, você tem que ir com a expectativa de ouvir e receber algo novo. Amém? Então, quando nós olhamos aqui para o primeiro capítulo, nós vemos que Paulo inicia a carta de Efésios dando uma ação de graças. Ele começa agradecendo ao povo, à igreja de Éfeso, pela obra, pela dedicação e pela fidelidade que eles tinham para com todos os santos, mas principalmente com a obra de Cristo. Isso é sensacional e quando olhamos também, ele começa a carta ali nos seus versículos 3 a 14 do capítulo 1, falando sobre o amor de Deus através de um louvor, que nada mais é do que um salmo ali de louvor, onde ele engrandece o amor de Deus. Então, que você tome esse tempo nessa semana para ler mais profundamente a carta de Efésios, para que você possa ser abençoado também. E Paulo tem por objetivo orientar os efésios principalmente sobre o poder de Deus. Pois quando aprendemos sobre o poder de Deus, nós estamos aprendendo sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é muitas vezes expresso através do seu poder. E ele vem aqui encorajar o povo daquela igreja de Éfeso a refletir no caráter de Deus através da manifestação do seu poder. E é isso que nós vamos olhar aqui também. E o propósito de entendermos o poder de Deus é entendermos que nós somos convidados, através do poder de Deus, a manifestarmos a glória dele através da plenitude de sermos cheios no Espírito Santo. Então eu quero te convidar para olharmos aqui para três chaves, três ensinamentos deste estudo da carta de Efésios, para que possamos crescer, amadurecer e sermos inspirados neste tempo. Então vamos lá. Rapidamente quero compartilhar com vocês três princípios. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, vá se inspirando, vá anotando, porque o Espírito Santo vai falar com você hoje. Então a primeira chave que eu quero destacar aqui para você é: busque forças em Deus. O texto que está lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Destaque aí para você mesmo.
Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Veja só, Paulo ele vem encorajar o povo lá da sua época, mas vem nos inspirar até hoje a fazermos o quê? A nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. Uma das coisas que eu mais gosto sobre Paulo é o quanto ele se apegava ao poder de Deus. Em diversas oportunidades ele falava, ele compartilhava com a gente as lutas dele e ele falava a forma como Deus falava com ele. Quando uma vez Deus falou para ele o seguinte: a minha graça te basta. E é o que eu quero dizer para você hoje. A graça de Deus é poder. A graça de Deus, o poder de Deus foi quem ressuscitou Jesus entre os mortos. Esse mesmo poder, ele está em você e em mim hoje. Então nós temos a capacidade de acessar um poder que este mundo não conhece, mas que nós, pelo Espírito Santo, temos acesso. Então Paulo ele está ensinando aquela igreja a como acessar este poder, esta força, que Paulo está falando assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Por que eu acredito que ele fala fortaleçam-se no Senhor e no seu poder? Porque nós podemos correr o risco de querermos apenas nos fortalecer no poder de Deus. Mas fortalecer mesmo é fortalecer na pessoa de Deus também. Então não é somente naquilo que Deus faz, mas naquilo que Ele é. Você entendeu? Então é muito importante que você flua no relacionamento com Deus. Por isso você vai se fortalecer no Senhor, que é o nosso Deus, e fortalecer-se no poder que o Senhor manifesta também. Então isso é muito importante. Paulo fez questão que eles entendessem isso. Começou esse texto falando: fortaleçam-se em Deus, mas também fortaleçam-se no seu poder. Então essa é a primeira chave. Busque forças para as suas circunstâncias, para os seus desafios em Deus. Segundo ponto, busque proteção em Deus e se mantenha firme. Ele continua o texto falando: vistam toda a armadura de Deus. Por que nós temos que vestir uma armadura? Talvez para o nosso contexto, como ninguém anda para a rua de armadura, a gente não sabe exatamente o papel de uma armadura nos dias de hoje, fica difícil para a gente entender a aplicação prática desse texto. Mas não naquela época, onde os soldados romanos usavam armaduras e eram algo que eles estavam acostumados a ver. Eles sabiam a importância de uma armadura. E muitas vezes a vitória na guerra ela não é definida apenas pela forma e pela intensidade que você ataca, mas sim pela intensidade que você consegue suportar os ataques de Satanás. Os ataques da carne, as lutas contra a sua mente. Vivemos em tempos onde a sua mente está constantemente recebendo ataques. E nós nos fortalecemos ao vestirmos a armadura de Deus. Então Deus ele colocou na sua palavra uma estratégia de guerra, de batalha, mas que te leva à vitória, que é vestirmos a armadura de Deus. Então, que você hoje possa se apegar à palavra de Deus, que ela possa ser a sua luz, o seu guia, e que você possa vestir essa armadura. E nos tempos difíceis, você possa suportar as batalhas, pois a vitória já é sua. E o terceiro ponto que complementa esse segundo, que é uma continuação de buscarmos proteção em Deus através da armadura, é cuidar das ciladas. Cuidado com as ciladas. O texto continua assim: ao vestirmos a armadura de Deus, para podermos ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Então, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, a verdade deste texto é que o diabo vai sempre preparar ciladas para mim e para você. O texto original aqui, para a palavra cilada, o original grego é metodeia e significa mágica ou truque. Ou seja, Satanás ele usa de todos os tipos de truques, todos os tipos de mágicas, todos os tipos de artimanhas para tentar seduzir você para sair do centro da vontade de Deus. Então você veste a armadura para suportar as tentações, para suportar os ataques de Satanás. E você permanece firme a partir disto contra os truques que Satanás vai tentar fazer para te enganar. Então, a partir do momento que você está fortalecido em Deus, você consegue suportar, você consegue ter discernimento, sabedoria para se esquivar das tentações de Satanás. Amém? Então, vista a armadura e fortaleça-se contra as ciladas. E aqui já indo para o nosso final, quero concluir
relembrando os 3 pontos. Hoje vimos 3 chaves muito importantes para você e para mim. A primeira delas é busque forças em Deus. Seja fortalecido no Senhor, ou seja, na pessoa do seu Pai celestial e no poder que Deus manifesta. Busque proteção em Deus e mantenha-se firme. E cuidado com as ciladas do inferno. Sempre vai existir ciladas para tentar te derrubar, ciladas para tentar te desviar do caminho que Deus tem para você. E para refletirmos aqui, quero te convidar para olhar comigo o versículo 13 de Efésios 6. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. O texto mostra que se torna inabalável aquele que consegue resistir no dia mau. Então, se você estiver tendo um dia mau, resista, porque esse dia vai passar. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, mas estes tempos irão passar. Eu creio e profetizo isso sobre a sua vida, que Deus vai te dar uma força sobrenatural para resistir aos dias maus, e assim você vai se tornar inabalável. Para aplicação, Efésios continua, em Efésios 6,13, dizendo que depois de terem feito tudo isso, ou seja, não desista, continue até o fim, pois nós temos a capacidade de resistir pela graça e pelo poder de Deus. Então aplique na sua vida, se apegue ao poder de Deus para que você resista aos dias maus. Para orar, busque em oração acessar e receber esta armadura de Deus. Busque acessar o poder de Deus para você. E eu te indico ler a carta de Efésios, indicação, que tem 6 capítulos, e como eu te disse, alguns estudiosos a chamam de a rainha das epístolas, pois tem algo muito especial do poder de Deus que você precisa aprender. Então eu te desafio, te encorajo a ler a carta de Efésios. Então, este foi o estudo de hoje, que eu tive o privilégio de compartilhar com vocês, e quero lembrá-lo de que se você quer participar de uma célula, você não faz parte de uma célula ainda, você vai ter aí na tela para você o e-mail da nossa central de células. Envie para a gente o e-mail, nós queremos te conhecer e vamos indicar uma célula para você. Privilégio estar aqui com você hoje, que Deus te abençoe e que você tenha uma semana muito abençoada, cheia da vitória de Deus. Um grande abraço.